Os servidores públicos, eles têm alguns direitos, vantagens e benefícios que estão previstos na Constituição Federal. Tá? E quais são eles? Primeiro, irredutibilidade de vencimentos. Ou seja, eu não posso reduzir os vencimentos do servidor. Ele não pode ter nada, ele não pode ter, assim, redução na remuneração dele. A não ser que essa redução seja já prevista legalmente. Por exemplo, é o caso, por exemplo, do adicional de insalubridade. A pessoa saiu da área insalubre, ele para de receber o adicional de insalubridade. O adicional noturno. Ele parou de trabalhar à noite, ele para de receber adicional noturno. Isso são adicionais que são normais a pessoa ter redução nessa situação. Mas eu não posso, por exemplo, a pessoa ganha R$3.000 e eu passar ele para 2.800. Eu não posso fazer isso, tá? A irredutibilidade. Um outro direito que o servidor tem é o de aposentadoria, tá? A aposentadoria, ele contribui, ele tem direito à aposentadoria. O outro direito é a pensão para os beneficiários legais. Por exemplo, quando o servidor morre, tem o falecimento do servidor, os seus beneficiários recebem pensão por morte. Tá? A estabilidade é um direito do servidor. A reintegração é um direito do servidor. A disponibilidade remunerada, que nós já até falamos dela, é um direito do servidor. A associação sindical. Tá? O servidor pode se associar a sindicatos, tá? E ninguém pode impedi-lo. Tá? É um direito que ele tem, um direito constitucional. E o direito de greve nos termos e limites da lei. Essa situação do direito de greve ainda não está regulamentado, ainda não tem uma lei. O Supremo Tribunal Federal definiu que esse direito de greve se dá nos termos da lei que trata da greve na iniciativa privada, tá? Então, a gente segue essa regra até que tenha essa legislação, tá? Além desses direitos, vantagens e benefícios, eles têm alguns direitos sociais, os servidores públicos, que estão expressos no parágrafo 3º do artigo 39 da Constituição Federal. E quais são esses? O salário mínimo, está aqui na apostila, página 97, tá? Salário mínimo, garantia de salário, 13º, adicional noturno, salário família, jornada de trabalho, no máximo 44 horas, tá? No caso, geralmente serviço público trabalha 40 horas, tá? Ou até jornadas inferiores a 40 horas, tá? Mas não pode ser superior a 44, tá? Pelo menos por enquanto. Repouso semanal remunerado, horas extras a pelo menos 50% a mais, férias anuais com 1/3 a mais, licença gestante de 120 dias, a licença maternidade, que é no caso aqui a licença gestante, ela é vinculada a 120 dias, tá? Agora, na maior parte dos órgãos públicos, existe uma legislação que estende ela por mais 60 dias. Tá? Agora, no caso de vocês, que a licença maternidade é pelo INSS, o INSS faz o pagamento de 120 dias e os outros 60 fica por conta do próprio órgão público. Tá? Licença paternidade, essas são 5 dias por enquanto. A partir do ano que vem ela aumenta, ela vai passar a ser 10 dias a partir do ano que vem, tá? Até chegar a 20. Oi? Vai ser progressiva até 2029, que ela vai chegar a 20 dias. Tá? Proteção do mercado de trabalho da mulher, normas de saúde, higiene e segurança do trabalho e proibição de diferença de salário de exercício de funções e critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Então, existem esses direitos que são dos ocupantes de cargo público, tá? E também a gente tem, eu falo aqui de 4 súmulas vinculantes, porque elas são, assim, elas tratam da questão do salário mínimo, tá? Então, a súmula vinculante número 4, salvo nos casos previstos na Constituição Federal, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem do servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Ou seja, eu não posso utilizar o salário mínimo para ficar indexando. Por exemplo, eu não posso fixar o vencimento do servidor em múltiplos de salário mínimo. Tem que ser um valor fixo, tá? E a correção sempre incide sobre esse valor. A súmula vinculante número 15, que fala o cálculo de gratificações e de outras vantagens do servidor público, não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo. Existe algo na administração pública, alguns locais, que o servidor às vezes recebe menos do que o salário mínimo. Então, o que tem que fazer? Ele recebe um abono para chegar ao valor do salário mínimo. Porque a Constituição Federal determina que ninguém pode receber menos do que o salário mínimo. Tá? Então, existem municípios que o salário mínimo, o valor do salário ou do crescimento acaba sendo menos que o mínimo. Aí paga-se esse abono. Agora, para o cálculo de gratificações adicionais, essas questões, a gente não usa esse abono, a gente usa só o valor do vencimento. A súmula vinculante número 16. Os artigos 7º, 4 e 39, parágrafo 3º da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público, ou seja, o valor total. Tá? E a súmula vinculante número 37 estabelece: não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Tá? Ou seja, o Judiciário não pode interferir no valor da remuneração dos servidores. Tá? Agora, existe a questão da isonomia? Ela existe. Ela existe, mas não da maneira que muita gente coloca. Eu faço o mesmo serviço, eu tenho que ganhar igual. Não, você não tem que ganhar igual. Inclusive, quando você fala de plano de carreiras, a questão da isonomia, ela existe no início da carreira. Por exemplo, se eu tenho mais tempo de serviço do que o outro servidor, eu posso ter diferenças remuneratórias. Tá? Não é todo mundo que precisa ganhar igual. A isonomia se refere a trabalho igual, com tempo de serviço igual e em condições iguais. Tá? Porque senão você cria uma situação anormal, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado quando a gente fala da isonomia. Aqui eu pus um quadro aqui explicando o que é uma súmula vinculante e decisões do Supremo Tribunal Federal com relação a esses temas que nós vimos aqui, tá? E agora, você tem alguma dúvida ou não?